Bom dia a todos nessa segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Oi, seu Jaide, bom dia! Manda um beijo pra Gracinha, tô com saudade de vocês, hein? Bom dia a todo mundo, que vocês tenham tido ontem um excelente domingo. Espero que esse Dia das Mães desse domingo tenha sido ainda mais especial. Bom dia! Oi, Bom dia! bom dia. Como é que você tá? Tudo frio aqui, 13 graus em Volta Redonda, cheio de blusa, Acordei. mas saí cedo da cama por uma boa causa. Pois é, exatamente. É ainda mais difícil, né, a tarefa, porque o friozinho convida a gente a ficar dormindo mais um pouco mesmo. E a Valentina falou assim: mãe, você me acorda, porque eu quero ficar com você lá. Aí eu falei: então tá, mas se você estiver com muito sono, você passa gelo, mãe. Você primeiro me sacode, passa gelo na minha cara. Aí agora eu fui, filha, ó, a mamãe vai começar. Aí ela: tá, eu falei, você quer que eu passe gelo em você? Não, mamãe. Eu falei, então depois você assiste, minha filha. Pois é, E dá aí dó, ela, tadinha, já tá aí aninhado, né? A gente sabe como que é especial ver um filho dormindo, deixa dormir, né? Ah, deixa dormir. tem que aproveitar, né? Porque depois, quando voltar tudo de novo na rotina, tem que acordar cedo, uma correria. Então, vamos aproveitar. Deixa essas crianças. Tá certo. Como é que foi seu domingo Bom, ontem, Flavinha? foi muito bom. Eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Tive esse privilégio de passar o Dia das Mães com ela. Que bom, Mas foi muito bom. Foi que bom. ótimo. E você, com Graças a aquela Deus. filharada? Passei muito bem também, foi muito bom. De noite ainda falei mais um pouquinho sobre maternidade na Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis, foi muito bacana. Para quem quiser depois tá lá no canal deles, no YouTube. E é isso. E ganhei de presente uma soneca de tarde. Menina, olha, que Coisa delícia. boa! Não, e a sua mãe é uma graça. A gente quer que ela volte. Fala pra ela que a gente tá esperando. Ela é muito boazinha, gente. Tem aquela cara de vó, né? Ela é bem a típica vovózona mesmo, sabe? Ela gostou muito. Ela disse que, olha, eu quero mais, pode me marcar. O café é meio viciante, né? A gente vem uma vez e aí, quando pensa que não, já quer estar de novo. E todo mundo, eu acho que chorou ontem. Não teve um que não tivesse ficado emocionado, né? Foi muito legal. Enfim, então agora acho que já temos aí uns 4 minutinhos. Oi, Val, tava lá ontem, que bom. E estamos aí começando mais um café nessa segunda-feira, para que a gente consiga dar um up na semana, renovar nossas forças, nossas energias. A Flavinha vai fazer a prece final, né? Então eu já vou começar aí convidando vocês para que a gente se una em pensamento para fazer nossa prece inicial aí para começar. Tá bom? Então vamos lá. Vamos mais uma vez aqui nos colocamos de coração aberto, entregando a Deus, nosso Pai maior, os nossos sentimentos, reconhecendo a nossa pequeneza, a nossa dificuldade, mas sabendo que Deus nos acolhe por tudo aquilo que a gente já conseguiu conquistar, nos incentiva a todo instante para o bem, para a luz, fortalecendo em nós essa centelha divina do próprio Deus que habita em nossa consciência. Pedimos nessa manhã de segunda-feira a renovação das nossas esperanças mais íntimas,
mesmo naqueles irmãos cujo coração está despedaçado por problemas vários, por questões inúmeras, que se permita nesse momento receber o carinho, o consolo, o abraço amigo de Jesus, nos convidando a mais um dia, a recomeçar, a pensar diferente, a tentar de novo. Deus, em sua infinita bondade, te pedimos que a gente consiga realmente colocar toda a nossa vontade nessa mudança que urge, primeiramente, dentro de nós. Que a gente nunca perca o olhar, a empatia, o sentimento de união do coletivo. Que a gente tente, sim, elevar-nos na nossa jornada evolutiva, mas nunca sozinhos. Que a gente sempre tenha o pensamento voltado para os nossos irmãos e faça a nossa parte em auxiliá-los da forma que for, como melhor pudermos. Que nesta manhã consigamos apreender nestas palavras a serem lidas tudo aquilo que o nosso coração estiver precisando e que saiamos daqui ainda mais fortalecidos. Continue conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom dia de novo para quem chegou durante a prece. Hoje a gente está aí dando continuidade ao capítulo 10. Quem está com a gente é a Flavinha, Flávia Werneck. O capítulo 10 é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ontem a gente iniciou falando sobre perdoai para que Deus vos perdoe. E hoje nós vamos ler o item 5 e 6, os itens 5 e 6 que tratam da reconciliação com os adversários. Pode seguir, pode começar, Flavinha. Então, vamos lá. Lembrando que algumas palavras podem estar diferentes, porque existem... O sentido é o mesmo, né? Mas às vezes a tradução tem alguma outra palavra diferente. Então, vamos lá. O item 5, ele fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, aqui nesse primeiro item aqui, é curtinho, né? O item 5 e profundo. Quando ele começa já aqui, né? Reconciliai-vos, ou seja, ele está fazendo um chamado e trazendo a responsabilidade para a gente, né? Ó, você vai lá e faça a sua parte. Então, assim, pode ser que a gente nem tenha sido o causador da agressão, né? Conscientemente. Porque muitas vezes a gente é o causador de uma agressão sem estar sabendo que foi a gente que provocou aquilo, né? Então, ele fala assim, ó, independente de quem foi a culpa, vai lá e faz a sua parte. Você tem a responsabilidade sobre isso. E outra coisa que chama atenção, que me chamou a atenção, foi aqui, enquanto estás com ele no caminho. Então, a hora é agora. A gente não pode deixar para depois. Ah, eu resolvo isso depois. Ah, vou deixar para outra encarnação. Não, o momento é o hoje. O momento é agora. A gente não pode perder tempo em relação a essas aflições que são causadas na gente, em relação a essas desavenças, né? Porque, como bem ele diz aqui, se não sejais metido em prisão. Essa prisão que ele diz não é aquela prisão literal que você vai ficar preso, né? Encarcerado. Mas é a prisão que o nosso próprio espírito causa na gente por causa das nossas aflições, por causa dessa angústia. Porque eu duvido aqui que tem alguém, a não ser quem não melindre mais, né, com
com o comportamento do outro já não seja mais atingido. Mas qualquer problema que a gente tenha com alguém, ou que a gente sabe que alguém tem com a gente, isso traz um incômodo. Não sei se com você é assim, mas eu acredito que a gente fica com aquela coisa remoendo, vira e mexe, aquela coisa volta na nossa mente. Então, isso causa uma perturbação. É dessa prisão aqui que Jesus está nos dizendo, você está aprisionado em você mesmo. E a gente tem a chave para essa prisão, né? Que é a chave para essa prisão. Nós somos os nossos próprios carcereiros. E a chave é o perdão, que é tão difícil, mas tão difícil em muitas das ocasiões, né? Exato. Pode falar alguma coisa, a Karine está querendo falar. O Eduardo Ladeira colocou aí que o sentimento de culpa é uma prisão. E é mesmo, né? Ele é uma grande prisão, né? E a gente precisa se perdoar também, para que a gente se liberte dessa culpa. Porque às vezes não é nem questão do outro, às vezes é um perdão para conosco. Muito também baseado no orgulho, né? Da gente achar que a gente já havia alcançado um patamar, mas aí a gente tropeçou, cometeu um equívoco e não se perdoa por aquele equívoco. Na verdade, é reconhecer que a gente não estava tão lá na frente quanto a gente pensava, né? E aí se eximir dessa culpa. Esse convite ao reconciliai-vos, de você ir conversar com a pessoa, conforme você falou, né? Algumas vezes a gente se equivoca, né? Ou um irmão comete algum equívoco conscientemente. Ele fez mesmo de malícia, com uma certa intenção de alfinetar ou de ferir alguém. Algumas vezes não. Algumas vezes você não se deu conta que algo que você falou atingiu de maneira rude aquele que o escutou. E a importância da gente chegar lá para conversar quando a gente se sente ofendido é justamente porque às vezes aquele irmão não faz ideia que aquele comportamento ele gera esse tipo de sentimento na gente. Então é importante a gente falar sobre o que a gente sente e não ficar no achismo, né? Ah, mas é claro que ele sabe. Nem sempre sabe, né? Então é muito importante a gente falar sobre os nossos sentimentos. Pode ser que ao falar a gente perceba que o outro realmente não está ligando para o que a gente sente, mas a gente fez a nossa parte. A gente falando, a gente já se despe um pouco desse peso, né? Porque aí você libera a sua consciência. Olha, eu tentei, eu fui à conversa, né? Eu busquei e não consegui, mas eu fiz a minha parte. E isso já dá uma leveza para a gente. Então, a importância de, independente da gente ter sido ofendido ou o ofensor, mas que a gente vá ao encontro, né? Tente fazer isso. Em alguns momentos, dependendo do nível de conflito que ocorreu, que algumas pessoas superam com facilidade, outras não, que a gente tente intimamente primeiro, antes de ir buscar o outro, né? Eu lembro de uma história, alguém contou isso aqui num café, eu não me lembro quem foi, mas de uma mãe que teve o seu filho vitimado, né, por um assassinato, e todos os dias ela ia à prisão para olhar para aquela pessoa que havia cometido o crime. E que no início ela não conseguia, mas depois de algumas visitas, na última, ela conseguiu dar o perdão, ela conseguiu perdoar. Ela ia e ficava só olhando para o rosto da pessoa. E aí depois, na última visita, ela conseguiu perdoar. É um processo gradativo. Tem pessoas que de pronto já conseguem, né? E outras precisam de um tempo maior, de um tempo consigo mesmo, de um tempo conversando com Deus, né? A prece, ela nos orienta muito nesse sentido. Meu Deus, tu sabes que eu ainda não consegui perdoar esse meu irmão. Eu tento, eu me esforço, eu sei o que eu devo fazer, mas intimamente eu não consigo com sinceridade. Então me ajuda, Senhor, a enxergar isso por um outro ângulo. Me ajuda a não alimentar esse sentimento, né? A gente reconhecer que a gente não é capaz de perdão naquele momento também é eficiente, né? Porque é o primeiro passo. Não adianta a gente se enganar dizendo, não, agora eu sou espírito, então agora eu sei o que eu devo fazer, eu vou lá e perdoo da boca para fora. Não adianta, né? Mas que é importante esse ato. Pode que falar. A gente, antes de perdoar, né, chegar no ato da gente ir lá e pedir o perdão, a gente precisa do arrependimento.
Então, assim, se você já teve um arrependimento sincero, né, de que você se equivocou e você já está pensando, assim, quando é alguém que tem alguma falta contra você, que você já consegue tentar entender o motivo daquele conflito que levou alguém a ter um enfrentamento com você, esse arrependimento já é o primeiro passo. Até o momento que a gente chega realmente a se reconciliar. Então, a gente precisa de, às vezes, um período, né? Entre se arrepender, digerir aquela situação, para até chegar ao ato concreto de ir lá se redimir ou perdoar, né, o outro que te ofendeu de alguma forma. E quando você estava falando daquela questão de, mesmo que o outro não perdoa a gente, que a gente vai até falar mais lá para o final, no livro Pão Nosso, tem uma frase que fala assim, na lição 120, né? Se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, você fez a sua parte. Sim. Agora, se ele não aceitou, se ele não está disposto, ou às vezes não é que ele não esteja disposto, ele ainda não está no momento, né, de conseguir aceitar o seu perdão. Então, a gente está com a consciência tranquila, a gente fez a nossa parte e a gente espera agora que é ele com Deus. Exato. A gente já está, né, mais consciente. E aí, eu falei assim, gente, eu tenho que contar uma história, porque a Dora é cheia das histórias. Eu não sei história. Então, agora hoje eu tenho 2 histórias para contar. Olha que beleza. Quando você começou a falar do assassino, eu falei, ela vai contar a minha. Não, mas não foi a minha. Até minha mãe eu descobri que gosta de contar história também, você viu? E a gente aprender com uma história é muito mais gostoso, né? E aí ontem à noite eu estava contando para Valentina, porque na verdade eu vou contar uma história que eu ouvi, né? Não foi nem eu que li. Eu estava assistindo alguns vídeos para a gente conversar sobre esse assunto e uma pessoa contou essa história e eu tinha que reproduzir para alguém para ver se tinha memorizado a história. E ontem à noite eu estava contando para Valentina. Ela é sempre minha cobaia. Ela e meu pai são as minhas cobaias aqui em Volta Redonda. E aí, sobre esse assunto, eu ouvi a história falando sobre Chico, que a gente sabe que Chico gostava muito dos animais. Então, virava e mexia, tinha um animalzinho lá perdido na casa dele, perto da casa dele, um cachorrinho, um gatinho, e ele cuidava. E aí, certa vez, eu não sei se vocês já conhecem essa história, chegou um cachorrinho todo estrupiado lá na casa dele, todo machucado, cheio de ferida, e ele, naquela bondade toda, acolheu o cachorrinho e cuidava daquele cachorrinho. E aí toda noite ele chegava cansado do trabalho, já tinha ido para o centro, trabalhado de novo, ainda precisava cuidar do cachorrinho, tratar das feridas, dar comida. E a vizinha dele, coitada, de tão boa vontade, ficava sofrendo. Meu Deus, coitado de Chico, tão trabalhador, com a vida tão ocupada, ainda tem que ficar cuidando desse cachorrinho. Eu vou ajudar ele. Vou dar um fim nesse cachorro e vai acabar os problemas do Chico. E aí ela foi, de bom grado, deu um veneninho pro cachorro. E o cachorro passou uns dias, o cachorro morreu. Chico, então, ficou chateado, triste, porque o cachorrinho tinha morrido. Só que aí, uma irmã pegou e falou para ele, Chico, na verdade, o cachorrinho, ele não morreu de morte morrida, ele morreu de morte matada. Foi a fulana de tal que deu um veneno para ele. E aquilo fez com que Chico guardasse uma tristeza, uma mágoa profunda no coração dele. E ele não conseguia esquecer aquilo. E aí, certa vez, Emmanuel chega para ele e fala assim, Chico, olha só, você precisa resolver essa mágoa aí, porque está atrapalhando no nosso trabalho. Então, a gente consegue perceber aí como essa questão interfere no nosso físico, né? Porque ele não estava tendo a conexão que ele precisava por conta de uma mágoa. Aí ele falou, mas o que eu posso fazer? Você vai lá, reconcilia-se com ela. Você vai ter que fazer uma coisa para agradar ela. Aí ele, mas
eu fui o ofendido, ela matou o cachorrinho e eu tenho que ir lá atrás dela para me redimir com ela. Aí Emmanuel falou, olha o que fala o Evangelho. Reconciliai-vos com os adversários. Então Chico descobriu o que ela queria muito. E ela queria muito uma máquina de costura. Então Chico foi nas Casas Bahia, comprou a máquina de costura em 50 vezes e chegou na casa dela com aquele presente. Quando ele chegou com aquele presente, ela deu um abraço no Chico, tão caloroso, um abraço tão sincero de agradecimento. E aí na história conta que se dissipa uma luz do peito de Chico e aquela mágoa se desfaz. Então, a partir daquele momento, ele estava liberto. A partir daquele momento, ele tinha pago o último ceitil de dívida que ele tinha contraído em relação àquela mulher, né? Então, como é importante, às vezes, a gente se reconciliar com aquele que nos agrediu, né? Olha com o Chico, Chico nunca ia desagradar ninguém, mas ele foi em busca daquele que tinha causado esse sentimento, que estava incomodando, que estava machucando, que estava trazendo sofrimento, né? Excelente. Eu adorei essa historinha. Essa história e outras muito interessantes estão no livro Chico Xavier, O Amigo dos Animais. Que livro gostoso de ler, gente. Uma delícia. E Chico é uma alma ímpar, né? Então, é um livro de você ler assim em 30 minutos. Você vai devorando, devorando, devorando. É muito bom. Para quem gosta de animais, então, como eu, vamos só parar rapidinho para eu ler aqui o que as pessoas falaram. Olha, a Val disse que a nossa consciência é quem nos prende. Exato. A Creuza disse que minha mãe dizia, reze por seu inimigo para que ele seja feliz. Você também o será. Ele se libertará e libertará você. O Plum disse que outro dia escutei o seguinte discurso. Isso aí não tem mais jeito, só na próxima reencarnação. Referindo-se ao problema entre mãe e filha da família. Será que devemos deixar para a próxima reencarnação os problemas mais graves? De jeito nenhum. E o Eduardo disse que as histórias, elas são boas para a gente, né, internalizar o ensinamento, e por isso que Jesus contava parábolas. Ó, tá vendo só? Então aí. É excelente a historinha do Chico, muito bem, né? E aí a gente pensa assim, Chico, que era um exemplo, né? Ele estava aqui, suscetível a esses sentimentos da carne, né? Do ser humano. E, claro, se libertou disso, talvez de uma forma que a gente custasse um pouco mais a fazer, né? Mas estava aí dando o exemplo de que é possível, de que basta um esforço, de que basta uma boa vontade, e fica aí um exemplo, né, de como que a gente pode proceder, mesmo que no primeiro momento ele tenha comprado a máquina ainda de mau grado, não era isso que eu queria fazer, né? Ele insistiu, foi até o fim e por fim ele conseguiu se libertar disso. Muito bom. Levamos isso com a gente, né? Lembrei de outra historinha, mas eu vou deixar para o final, porque vai que é a mesma que você ia contar. Então tá. Não vai contar a minha história, você conta muita história, deixa eu contar hoje. Vamos lá. Você quer começar a ler o item 6? Posso ler. Item 6. Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Mas por não saber disso, muita gente acha que matou, acabou, né? E a gente sabe que isso existe muito, né? Essas mortes encomendadas, assassinatos, principalmente que a gente escuta ainda nas cidades mais interioranas, né? Que tem muito disso, né? De uma família que é rival da outra, e aí fica aquela coisa, aquela perseguição, enfim.
E é uma ilusão a gente achar que morreu o inimigo, acabaram os problemas, né? Porque morreu apenas aquele corpo, mas o espírito, com todos os seus sentimentos, com todas as suas tendências e suas características, ele continua. E talvez esse inimigo desencarnado seja ainda mais nocivo, né? Porque ele vai perceber em nós aquilo que os outros não percebem, porque a gente se esconde pela capa, né, do corpo, pelas feições, pela persona que a gente cria diante da sociedade, e aquele, no invisível, ele poderá olhar para nós de um outro ângulo e conhecer ainda mais as nossas brechas, né? E aí nos atingir até de forma mais eficiente, vamos dizer assim. Então é ainda pior. E aí começam as questões, né? Exatamente. E outra coisa, Dora, quando a gente pensa nessa questão morto animal, morto veneno, é muitas vezes o que acontece com o suicida. Às vezes ele acha que ele, acabando com a vida dele, tudo vai melhorar. E aí, lê do engano, né? E ontem eu estava assistindo um filme com meu pai, que eu até vou recomendar. É um filme brasileiro. O Vendedor de Sonhos. Fui dormir assistindo ele ontem. Eu também! E ele falou uma coisa: o suicida não é aquele que quer acabar com a vida dele. Ele quer acabar com os problemas. Gente, aquele filme tem muita lição, né? É, ele é muito bom. Ele é do livro do Augusto Cury. Ah, eu não li o livro, eu não sabia que tinha o livro, mas eu achei assim, me surpreendeu, por como o cinema brasileiro tem surpreendido, né? Mas eu sempre falo assim, gente, às vezes filme brasileiro é tão pesado, fala tanto palavrão, não teve um palavrão nesse filme, gente. Eu achei assim muito bom e a gente pode tirar muitos ensinamentos daquele filme, né? E aí ele fala lá, né, quando o rapaz está tentando suicidar, você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com seus problemas. Então é o que acontece quando a gente pensa, morreu, acabou. Não acabou. Aquela desavença a gente vai ter que se redimir de alguma outra forma. Ou a gente vai ter que voltar com ele por diante desse motivo, né, para a gente poder se redimir, ou a gente vai ficar sofrendo as influências dele do plano espiritual, né, causando as obsessões. E a gente começa a ver como a gente precisa estar harmonizado, com boas sintonias, para que a gente não permita que os nossos pensamentos sejam influenciados, né? Porque a gente sabe que a gente pode ser obsediado, mas se a gente tiver com boa sintonia, vai ficar mais difícil, né? A gente só é obsediado se a gente se permite, se a gente estiver naquela vibração ali, né? Onde o nosso obsessor também está. Então, aí a importância de orar e vigiar a todo instante. E de não guardar mágoa, né? Porque esse rancor, essa mágoa, ela abre uma brecha para esses irmãos da espiritualidade que se comprazem muitas vezes, né? De incitar isso. Olha, ele realmente errou com você, não perdoa não, enfim, né? Aquele tipo de coisa. Sem querer fugir do assunto, mas como você falou do filme, ele fala uma coisa também que marca muito, que o suicida, ele é um assassino, porque ele acha que está tirando a própria vida, mas na verdade ele leva um pouco da vida daqueles que o amam, porque ninguém fica da mesma forma, né? Eu não sei se vocês tiveram a experiência ruim de ter conhecido alguém que tirou a sua vida, ou que tentou, mas dá na gente uma sensação de impotência e até uma culpa de, poxa, como que eu não percebi? Como que eu não fiz nada? Como que, enfim, perturba intimamente todos aqueles que ficam, ou todos aqueles ao redor, e mexe com todo mundo, né? Então, isso aí também foi uma coisa que me marcou muito ontem, quando ele falou no filme sobre isso. E eu achei assim, que a gente tem que levar para a vida aquela frase que ele disse, né? Que ele estava vendendo uma vírgula. Na verdade, a gente não consegue comprar uma vírgula, né? Eu até anotei aqui. Deixa eu achar aqui aonde eu anotei, que eu achei muito bom. Você só precisa de uma vírgula para continuar escrevendo a sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você.
Então, se a gente tiver isso com a gente, não foi um ponto final. Sim. A gente põe uma vírgula e segue. A gente está com algum problema, a gente está em sofrimento. Não vamos pôr um ponto final nessa história. Vamos colocar uma vírgula e seguir adiante buscando, né, o melhor que a gente puder fazer para resolver toda essa situação. Né? Exato. Eu achei muito legal. Então, fica a dica para a semana aí. Exato. A vírgula é aquela pausa, né? Para você respirar, tomar fôlego e continuar seguindo, né? Isso aí. E a gente sabe que nada é por acaso. A gente saiu do tema aqui, mas se a gente conseguiu... valeu a pena. Se a gente conseguiu fazer essa reflexão, há de ter uma razão. E é isso aí. Vamos lá, vamos seguir. O espírito mal que eu leio? Espera que pode ir. A quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Exatamente como a gente falou, né, da obsessão. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. E aí, eu vou fazer uma pausa aqui, para quem não está habituado com essas palavras, né, subjugação, possessão, fascinação, são tipos de obsessão. E aí fica o convite para a gente estudar ainda mais a doutrina espírita, né? A gente consegue falar sobre isso com mais propriedade estudando o livro dos médiuns, que trata disso, né? O ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina, ele trata disso. Mas o que a gente precisa saber agora é a essência da mensagem, né? De que todo desequilíbrio que a gente tem, ele abre uma brecha para aqueles irmãozinhos nos atentarem, né? Ficarem mais perto de nós. Ao passo que, quanto mais a gente tenta o equilíbrio e se despir desses sentimentos nocivos, mais proximidade a gente consegue com os espíritos de luz, mais facilmente a gente se conecta a eles. Então, nesse momento, é isso que a gente tem que fixar. Comenta, Flávia. Falou tudo. Era aquilo que a gente já tinha falado, né? Então, a gente precisa estar bem equilibrado emocionalmente para a gente evitar que esse tipo de influência aconteça, né? Então, até às vezes aquela pessoa que tem sempre uma dor de cabeça que não passa, aquela coisa fica ali, pode ser que seja até uma influência, né? Assim, porque a gente vai gerando aquele sentimento de angústia, vai trazendo aquilo e isso começa a manifestar no nosso corpo físico também. E ainda junta os nossos irmãos desencarnados, obsediando, mandando aqueles pensamentos ruins, nos influenciando negativamente, e aquela coisa só vai aumentando, só vai piorando, né? Então, por isso a gente precisa sempre tentar estar com a mente serena, com o coração tranquilo, apaziguado, mesmo que às vezes seja difícil, mas começou a sentir uma perturbação, faça uma prece, né? Tenta se reconectar com a espiritualidade para não deixar se envolver por essas influências que têm tanto poder, a gente sabe, né? Até às vezes um suicida está sendo tão influenciado a cometer um ato desse, né? Então a gente precisa sempre vigiar os nossos pensamentos, né? Com certeza. Quer seguir aí? Então vamos lá. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então aqui ele mostra pra gente, né? Olha, você não resolveu aqui nessa encarnação, você não perdoou, você não foi caridoso, vamos precisar reaver essa situação aí, né? Ainda tem um detalhe, Flávia. Ainda tem um detalhe. Pode falar. Quando Jesus diz reconcilia-te enquanto está no caminho,
é porque ele sabe o quanto que essa consciência atormentada após o desencarne, ela pode ser um verdadeiro martírio para o espírito, né? Então, se a gente, por orgulho, ficou negando o perdão, ou negando de procurar aquele desafeto, se a gente ficou nessa, né, nessa insistência, quando a gente desencarna, porque ninguém sabe a hora, né, que vai, a gente fica imaginando que vai quando estiver bem idoso, fraquinho, e aí a gente espera, né, igual o filme, no leito de morte eu vou chamar o fulano, e aí eu vou dar o perdão. Gente, perdoa, né, faz um esforço, porque a gente não sabe quando é que a gente vai voltar para o plano espiritual. Imagina que você volte agora. E aí você vai se deparar com a sua consciência que ficou ali, meu Deus, por que que eu não fui lá? Por que que eu não fiz? Por que que isso ou aquilo, né? Vou começar a rever os fatos. Talvez eu me dê conta da minha parcela de culpa naquela situação. E aí vem a culpa. E aí aquilo tudo gera um sentimento de perdi o tempo. Já era, não vou conseguir mais. E aí você acaba sofrendo ainda mais. Então por que adiar, né? Não vai ser Deus que vai olhar para você e dizer assim, você não deu perdão, vai ficar no umbral. O Marcelo Turra fala que é o sobral, que é a sobra do umbral, né? Eu digo que é o 2 brau, que não é só um brau, é o 2 brau. E aí não é Deus que vai te punir e vai te colocar numa situação de penúria, não. É a nossa própria consciência. Onde está Deus, né? Então, eu vejo muito por esse sentido. Reconcilia-te agora, enquanto estás no caminho. E você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois, né? A gente tem muito... A única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar. E se o nosso mentor virar pra gente agora e falar assim, olha, daqui a 2 horas você tá aqui desse lado aqui comigo. E aí, né? Por que a gente vai fazer tudo quando eu souber que vou morrer? Nem sempre a gente sabe, né? E aí, Dora, a gente pensa na questão do tempo perdido. Sim. Né? Tempo passa e a gente não pode perder. A hora é agora, né? Porque justamente por isso. Vai que eu empacote daqui a pouquinho. E quantas dores eu deixei. E às vezes era uma coisa simples, uma bobeira, né? Aparentemente. Mas que no plano espiritual aquilo ganha uma proporção maior do que seria, aqui era uma pequena desavença. E lá fica aquela perturbação, aquela coisa martelando o tempo inteiro e vai ganhando uma proporção X que fica muito mais difícil, né, para a gente tentar resolver. Exatamente. Então o tempo é agora. Não temos tempo a perder. Exatamente. Né? Tem até uma música que fala não temos tempo a perder. Então, quantas vezes a gente vai para conversar com aquela pessoa, né? Porque por alguma razão a gente teve alguma desavença, e ali na conversa a gente percebe que, caramba, eu exagerei. Então nem tudo que aconteceu foi pessoal comigo. Porque quando a gente se melindra, a gente leva tudo pro lado pessoal, né? A gente acha que tudo é pra gente. Se a pessoa postar qualquer coisa, a gente acha que é pra gente. Então, calma, vamos ali, vamos conversar, porque às vezes você descobre que aquele furacão era só um ventinho, né? E que você, dentro da sua mente, fica confabulando, criando possibilidades, um achismo tremendo, que adoece a gente de verdade, né? Antes da gente seguir, deixa só eu ler aqui os comentários. Alguém lá em cima perguntou qual era o filme, e aí a gente falou que era o Vendedor de Sonhos. Eu não consegui assistir até o final, eu dormi. Mas eu já tinha lido o livro, então, mas mesmo assim eu quero lá terminar de ver. A Alessia, minha prima, disse assim, quanta verdade, mas também tem que perdoar de coração, de dentro da sua alma, com sinceridade. Não é dizer te perdoo de boca para fora, né, Enin? Enin é o meu apelido. Quando temos a consciência de que tudo que nos acontece é por uma questão de karma, digo referente a questões de incompatibilidade familiar, às vezes com o cônjuge. Não sei se eu entendi a sua colocação, não. Quando temos consciência que tudo que nos acontece é por uma questão de karma. Não, então, o que a gente sabe é que a família é o laboratório, né? E que muitas vezes, dentro da família, a gente encontra com espíritos que não são necessariamente aqueles mais afins. Nem sempre estão ali aqueles que pertencem à nossa família espiritual. Justamente de propósito para que a gente
corrija, né, algumas diferenças, para que a gente se acerte, para que a gente aprenda a se amar. Então, quando a gente percebe uma dificuldade com alguém da família, muitas vezes, em vez da gente se afastar, a gente tem que parar parar para respirar, como você falou, contar até 10, entender que não é ao acaso essa ligação, né? E que alguma coisa a gente tem de responsabilidade ali. A gente sempre enxerga no outro, né? Mas de repente é a gente mesmo. A gente fica assim, não é possível. Na outra encarnação eu devo ter feito alguma coisa para ele, ou ele deve ter feito alguma coisa para mim. Não importa o que aconteceu antes, né? Importa a situação que a gente está agora e o que vai ser daqui para frente. E às vezes, Dora, vem na família justamente para facilitar essa reconciliação, Exato, né? com certeza. Porque o elo de mãe e filho, de irmão, né? De avô. Então, esse elo já é um facilitador da situação. Vamos resolver o problema. Você tem que cuidar. Então, a gente já tem todo aquele sentimento, né? Que a gente traz pela pessoa, né? Mesmo que seja de trevas, de conflito, mas sempre vem assim, com aquele bebezinho, era tão fofinho, né? Até pôr as asinhas de fora, e a gente começa a lembrar daquele passado gostoso. Ah, quando eu amamentava, segurava na minha mão, mas aí depois começa a se mostrar. Mas aí isso ajuda, né? Aquele elo emocional vai amenizando e a gente vai, e aí a gente tem a consciência de que eu preciso ter a sabedoria, né, para educá-lo no bem. Então vamos respirar ali, como diz nossa amiga, contar até 1000, que até 10 não está dando, e vamos que vamos, né? Então, assim, muitas vezes a família é esse elo de reconciliação mesmo, justamente para ficar mais fácil, porque se eu colocar no meu vizinho, meu vizinho é implicante, meu vizinho tem um monte de bicho que vem aqui na minha casa e faz cocô no meu quintal, então aí não ia dar certo. Mas o bicho é da minha filha, é o cachorrinho dela que come minhas plantas. Aí você ameniza a situação, né? Exato. Vamos lá. Então, vamos lá. Deus o permite... Não, já li esse. Importa conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Toda sua causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então foi o que a gente já tem falado, né? Tá novamente enfatizando não deixar para depois. Vamos resolver agora enquanto a gente está no caminho, né? Encarnado. Exatamente. E que isso é interessante a gente falar. Às vezes, um inimigo, né, dessa encarnação, nesse mundo, pode se fazer um amigo em outrem, né? Mas então, a gente, às vezes... é essa, justamente, né? A proposta é justamente essa. Às vezes, aquela pessoa com quem a gente não se dá hoje, e a gente acha assim, nossa, não consigo me dar com fulano. E hoje ainda é o melhor que a gente conseguiu. Pode ser que anteriormente a gente estivesse se matando literalmente, né? E agora a gente só não consegue ter uma boa relação. Então já avançou. É porque a gente não sabe como é que era antes, né? Isso é muito bom. Então, quando Jesus recomenda que nos conciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Então, aquela gente que a gente foi falando, aquele ciclo, né, que vai vir se repetindo a cada encarnação até que a gente consiga ceifar tudo. Exato. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo.
isto é, enquanto não houver de satisfeito completamente a justiça de Deus. E aí é aquele ciclo que a gente estava falando e que a gente precisa sair dessa prisão que somos nós mesmos, né? Que nós estamos alimentando dentro de nós. Então, que é o sofrimento, a cólera, né? A raiva, e que a gente fica alimentando aquilo e que a gente vai trazendo em todas as existências até que a gente consiga terminar. Essa dívida aqui, eu não tenho mais nenhuma dívida com a Dora. Gente, agora da mesma casa, a gente trabalha junto e aí a gente se perdoou por alguma questão. Então, menos um problema para minha próxima encarnação. Eu e a Dora já estamos quites nessa encarnação. Não preciso mais pagar nada com ela. E aí eu quero contar uma história. Antes, você pode fazer um comentário antes de eu contar uma história. Pode fazer. Deixa eu só terminar de ler, que senão passa muito lá para cima. Não, ainda tem um tempinho. A Dai Hug colocou que para qualquer situação, principalmente as mais difíceis, a gente tem que se perguntar qual a lição ou ensinamento que Deus quer me passar, o que eu preciso fazer, né, para resolver. Não é castigo. Essa Daiana é minha amiga. Ah, é? Ah, então seja bem-vinda. Cirleide, bom trabalho, querida. Vai com Deus, vai trabalhar agora. Bom dia de paz para você também. Pode falar aí, Flavinha. Pode falar a história. Então, a história é o seguinte. Uma mãe tinha perdido o filho, não sei se vocês também conhecem, deve conhecer. O filho tinha sido assassinado. E a mãe estava muito triste, sofrendo, trazendo aquela mágoa. E aí, a Joaninha Gomes, é um espírito, né? Chegou lá no Chico, falou para ele assim: Chico, você precisa ir lá na casa dessa mãe, faz um culto do evangelho no lar, na casa dela. Você conhece? Eu conheço. Porque ela está sofrendo. Então, se eu esquecer de alguma coisa, você complementa. Ela está sofrendo muito, ela está muito triste com o assassinato do filho. E aí, Chico bateu lá certa vez, falou para ela: olha, minha irmã, eu vim aqui, vamos fazer o culto do evangelho no lar, eu queria fazer com você. E aí eles prepararam tudo, aquela casa simples, humilde, eles sentaram lá. Quando estava preparando tudo, abriram a página do evangelho e o tema que eles iriam ler era perdoai as ofensas. Aí toca a campainha. Nesse momento que toca a campainha, a mãe, né, do menino pede licença para o Chico, vai lá atender, era um mendigo. E o mendigo estava pedindo um prato de comida. E aí a moça fala assim: não, você aguarda aqui um pouquinho que eu vou fazer só o culto do evangelho e já venho te atender. E aí ela voltou, fez o culto do evangelho, ela foi tocada por aquele momento, por aquela mensagem, e ela faz uma prece realmente perdoando o agressor, o assassino do filho dela. E aí, naquele momento, quando ela terminou tudo aquilo, o mendigo se declara, se ajoelha aos pés dela, né? E se declara como o assassino do filho. Só que ela já tinha perdoado ele. E aí ele fala para ela: eu tô indo agora na justiça, eu vou me entregar, porque eu preciso me redimir agora com a justiça, já que você já me perdoou. Eu preciso agora fazer a minha parte. E ela ainda entrega o prato de comida para ele, né? E aí ele vê realmente como o perdão faz bem, como o perdão liberta, né? Nos desprende, né? Dos problemas. E aí ele vai, né? Faz lá o que ele tem que fazer. E um dia depois, o menino que tinha sido assassinado vai e manda uma mensagem para o Chico dizendo que tinha sido ele que tinha levado esse mendigo até a casa da mãe, porque ele precisava receber amor. E era o que a mãe dele podia dar naquele momento, era dar o amor dela, o amor de mãe de filho assassinado para o próprio assassino. Então, quer exemplo mais puro e bonito do que isso? A mãe do filho assassinado dá todo o amor que ela teria para com o filho para o próprio assassino do filho, né? Então, eles se reconciliam e ele já tem menos uma dívida agora no caminho dele, né?
Muito Eu bom. achei também fantástica. Era assim mesmo a história ou eu esqueci de alguma coisa? Assim mesmo. E era falando, né, de como que o evangelho no lar, a gente não faz ideia, né, do quanto que movimenta espiritualmente dentro de uma casa, né? O quão importante que é o culto do evangelho, o trabalho intenso que ocorre fora dos nossos olhos, né, da carne. E é fantástico, né? A Alessi colocou aí que ela ainda acha que é muito difícil, porque quando é com o filho da gente é complicado. Na verdade, é porque o amor de mãe ainda é uma coisa muito egoísta, né? É o meu filho, fez com o meu filho, é meu. E a gente ainda está muito nisso, né? Não, não vai com o meu filho, faz comigo, mas não faz com o meu filho. Calma, gente. É um filho que foi emprestado pra gente, a gente ama incondicionalmente, mas é uma proposta, um exercício para que a gente comece a maternar fora desses laços de sangue, desses laços da parentela, né? Porque enquanto a gente for achando que é o meu filho, que ele é melhor do que os outros, que ele não merece isso, a gente começa a segregar e achar que talvez os outros até mereçam, mas o meu filho não, né? Então é difícil, com certeza é muito difícil, mas algumas pessoas já conseguem se desprender, já conseguem ter um outro olhar. Uma amiga que trabalhava comigo, uma época que eu trabalhava aqui em Volta Redonda, eu fazia um trabalho voluntário numa igreja católica. Eu fazia um atendimento de umas crianças da escola pública, numa sala que eles me cederam nessa igreja. E a secretária dessa igreja, ela teve a filha, com 11 anos, a filha dela foi estuprada. Ela estava na igreja, a filha estava indo para a missa, no caminho pegaram a filha dela e estupraram a filha dela. E ela teve a oportunidade de mandar matar o estuprador. A polícia chegou para ela e falou assim: olha, a gente não tem provas concretas de que foi ele, mas a sua filha sabe que foi, tá uma situação assim. E a única jeito que a gente tem, se você quiser, a gente pode pôr um fim nele. E ela falou assim: eu não quero. Eu quero que a justiça seja feita, mas não pelas nossas mãos. A justiça vai ser feita. Gente, quando ela me contou assim essa história, eu falei, gente, eu acho que eu ia mandar matar. Assim, não queria. Eu sei que eu não poderia isso, mas no ímpeto da raiva, daquela. Gente, a menina tinha 11 anos. Olha como é que a gente ainda é muito limitado e como a gente convive com pessoas que já está muito mais evoluída do que nós, né? Assim, ela foi de uma grandeza espiritual, tendo compaixão com aquela pessoa que marcou a vida da filha dela para o resto da vida. Aquela menina vai ter um trauma e precisar de um atendimento, de tratamento por muitos anos. E ela teve a compaixão com aquele ser, né? Que para a maioria das pessoas não mereceria nenhuma compaixão. E ela mostrou a sua grandeza diante dessa situação, né? Sem ceifar a vida, porque ela poderia adquirir um problema muito maior para a vida dela, se ela tivesse permitido que tirassem a vida dele, né? Mas ela, assim, sempre que fala de perdão, eu lembro dela. Ela chama Carminha, assim, é uma pessoa que me ensinou muito lá o tempo que eu trabalhei lá com eles. Muito, muito bacana. As pessoas estão citando aí a Luiane, a Alessi estão citando a Cabana, né? Que é um livro, virou um filme e que é uma história semelhante, né? Se a gente seria o juiz. É complicado, né? Deus é quem conhece as motivações íntimas de cada um. Então, essa lei de Torá, para ser aplicada pelo homem, ela não tem como ser eficiente, porque a gente só julga o exterior, né? A gente não faz ideia do que construiu intimamente aquele outro irmão, aquele outro ser. Então, que a gente medite acerca disso. Flavinha, você tem 5 minutos para seu encerramento. Agora que eu vi. Então, vamos lá. Olha só. Eu trouxe um monte de coisa para a gente fazer e a gente não vai ter tempo. Mas a Valentina escolheu eu fazer isso. Então, a gente vai fazer a mente serena. Eu vou pôr uma música aqui de fundo e vocês vão prestar atenção no que eu estou falando. E aí, logo assim, eu já vou iniciar com a prece. E se acabar o nosso tempo, vocês terminam aí a prece.
Tá bom? Tá bom, pode Então deixar. vamos lá. Tá dando para ouvir uma musiquinha de fundo? Agora sim. Tá dando? Bem longe. Tá. Sempre que você estiver distraído, perturbado, faça a mente serena. Sempre que você estiver preocupado com o passado ou o futuro, faça a mente serena. Sempre que você quiser voltar para a calma, faça a mente serena. Por favor, sente-se imóvel, com a coluna ereta. Feche os olhos gentilmente. Vamos praticar a respiração consciente por 3 ciclos. Deixe que a sua expiração seja maior do que a sua inspiração. Reconheça a emoção exata que está surgindo dentro de você agora. É irritação, ansiedade, confusão, ou é alegria, gratidão ou amor? Observe a direção do movimento do seu pensamento. Ele está indo para o passado, para o presente ou para o futuro? Agora, mova a sua atenção para dentro, para um ponto no centro das suas sobrancelhas. Visualize ou sinta uma pequena chama movendo-se do centro das sobrancelhas para o meio do cérebro. Fixe sua atenção nessa chama, no meio do seu cérebro, por alguns momentos. Que essa chama, Senhor, possa irradiar para todos os lugares que estejam precisando dessa luz. Sabemos que com a força dos nossos pensamentos, com as nossas vibrações de amor, podemos tocar a cada um que neste momento esteja necessitado. Que essa paz interior que estamos sentindo nesse momento se faça presente em nós durante toda a semana. E que possa ser, Senhor, transmitida àqueles que estão ao nosso redor. Que onde estiver guerra, que nós possamos levar a paz. Que onde estiverem trevas, que nós possamos levar a luz. Que essa sensação, Mestre Jesus, que agora acalma os nossos corações, se faça presente em todos os dias de nossas vidas. Agora, gentilmente, pedimos que você dê um sorriso e abra os seus olhos quando estiver à vontade. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo e essa oportunidade de conhecermos os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Deu tempo. Deu tempo. Que bom. Espero que agora a gente comece a semana com essa tranquilidade. Pelo menos assim, eu fico muito aliviada, dá uma paz interior, né? Quando a gente para um pouquinho e vai pensar na gente, né? Porque a gente está tão pensando no outro, com tantos conflitos, se preocupando tanto com o outro, às vezes a gente não tem um tempinho para nós. Então, se a gente puder tirar um minutinho que seja para revitalizar as nossas energias, eu acho que é importante. Com certeza. Muito obrigada, Flavinha. Um ótimo dia a todos. À disposição. Regressivo. Obrigada a todo mundo aí. Feliz que tenha dado tempo.
Tá todo mundo mais leve agora depois desse café. Isso. Beijo! Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.